que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Relançar a economia local, não deixar cair o tecido empresarial, criar confiança na população. Objetivos definidos pela autarquia de Cascais na política pública que preenche este nosso episódio. O projeto Cascais com restauração e hotelaria, implementado em março de 2021, numa altura em que o país saía de um novo confinamento. Já a seguir conversamos com o vereador Nuno Piteira Lopes para nos explicar os pormenores. O João Costa e Silva explicando o essencial deste projeto, que foi finalista do Prémio ISCTE Políticas Públicas 2021. Perante o efeito da situação pandémica no setor empresarial e comercial do concelho, a autarquia de Cascais avançou com a criação de um programa de recuperação económico e municipal. O projeto Cascais com a restauração e hotelaria insere-se dentro desse programa, com o objetivo de salvaguardar o tecido económico do concelho. A política em questão passou pela testagem gratuita de 15 em 15 dias aos trabalhadores da restauração e serviços indicados pela Associação Empresarial e Comercial de Cascais. O projeto arrancou a 22 de março de 2021, logo após um período de confinamento. O espaço da FIARTIL, Feira Internacional de Artesanato do Estoril, foi transformado num centro de testes à Covid-19 com capacidade para a realização de 16 mil testes antigénio por mês. Essa capacidade de testagem foi depois reforçada ao longo dos meses seguintes e foram criados mais espaços de testagem. Esta política pública da Câmara de Cascais teve como objetivo relançar o tecido económico e salvaguardar os empregos e a sobrevivência das empresas do concelho. O que o Estado faz. Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas. Temos que analisar esta medida olhando às circunstâncias do momento em que foi implementada esta política pública de testagem gratuita. A cada 15 dias aos empresários e comerciantes foi colocada em prática quando o país estava a sair de um confinamento, um novo confinamento, e ainda com uma taxa de vacinação reduzida. Nuno Piteira Lopes é vereador na Câmara de Cascais, está connosco nesta conversa por videoconferência, de forma remota. Neste momento em que temos esta conversa, já conhecemos os efeitos da testagem e o que se seguiu depois de março de 2021, a altura em que esta medida foi implementada. Olhando para o momento em que foi colocada no terreno, a testagem gratuita tornou-se eficaz no apoio à recuperação da crise. De que forma? Foi bastante eficaz. Aliás, aquele sentimento que hoje, olhando para trás, os próprios comerciantes e os empresários que puderam usufruir dela nos têm transmitido, é o facto de estarmos há 2 anos atrás a lutar contra algo que era desconhecido de todos e, portanto, assim que houve a possibilidade de haver algum tipo de retoma, depois de estarmos todos durante muito tempo fechados em casa, era uma forma dos próprios clientes, dos munícipes, dos turistas que nos visitam, também eles próprios se sentirem confortáveis aos sítios onde se deslocavam. Hoje olhamos para trás e parece-nos por vezes que já foi tudo muito remoto no tempo, mas ainda há bem pouco tempo todos tínhamos receio de ir a um restaurante, de ir a um café, de ir a uma pastelaria, porque não sabíamos se quem estava do lado de lá a atender-nos, quem estava na cozinha, quem estava na mesa ao nosso lado, podiam ou não podiam ser pessoas que transportavam o vírus com eles, e não estando a população à data vacinada, existia sempre esse receio. E, portanto, ao fim e ao cabo, estas medidas, quer da distribuição de máscaras, quer da testagem gratuita, serviram basicamente para transmitir e para passar confiança para a economia e para a microeconomia aqui do concelho, de forma a que a retoma pudesse ser mais rápida do que aquilo que porventura
poderia ter sido caso não existissem essas medidas. Como é que se constrói uma política pública destas? Um projeto Cascais com a restauração e hotelaria havia já de alguma forma uma base de 2020, também com uma saída de um confinamento, havia portanto já uma noção do que poderia acontecer. Como é que se desenha, como é que se constrói uma política pública destas? Eu diria que acima de tudo é com base no diálogo, com base no conhecimento do terreno e com base naquilo que nós fazemos todos os dias, que é, enquanto autarcas, enquanto eleitos no município, estar ao lado de todos aqueles que criam emprego, que criam empresas, que criam postos de trabalho no concelho. Nós temos uma relação muito próxima, quer através da Associação Empresarial do Concelho de Cascais, quer através da comunidade de negócios em Cascais, onde tentamos promover e basicamente ligar tudo aquilo que são empresas do concelho de forma a criar esta comunidade local de negócios em Cascais, e por isso foi, eu não diria que foi fácil, mas diria que foi consensual conseguirmos desenhar e perceber aquilo que eram as necessidades de quem estava do outro lado do terreno. E por isso depois, com ousadia, com capacidade de operacionalizar aquilo que são as ideias, aquilo que são os sonhos, aquilo que são as estratégias de ambas as partes, quer do setor público, quer também dos inputs que nos eram dados pela iniciativa privada. Foi pôr mãos à obra, porque sabíamos que cada dia que passava era um dia que estávamos a perder para o futuro. E concretamente, portanto, arranjaram um local, portanto foi definido um local para fazer de alguma forma esta testagem. Esse local também é emblemático aí do concelho de Cascais. Foram 2 locais, um na zona oriental do concelho e um na zona mais ocidental do concelho, onde era possível acolher em segurança todos aqueles que procuravam e todos aqueles que necessitavam deste tipo de serviço. E o que é um facto é que depois começou a ser o palavra passa palavra, o amigo que diz ao amigo, o empresário que diz ao empresário, e passado muitos poucos dias a procura efetivamente excedeu em muito aquilo que eram as nossas previsões iniciais. Tivemos que reforçar meios, tivemos que reforçar equipamentos, tivemos que reforçar meios de diagnóstico, mas no final do dia estamos convencidos que valeu mesmo a pena e que quando puxamos todos para o mesmo lado, quando estamos todos empenhados em atingir o mesmo objetivo, conseguimos fazê-lo com eficácia. Em termos de equipa de trabalho, houve aqui uma readaptação de equipa, houve, pelo que sei, também um trabalho de voluntariado para colocar esta política no terreno. Como é que foi feita essa readaptação de equipa? Foi feita também com muita ousadia, mas também com muito empenho e muita responsabilidade da parte dos nossos colaboradores. Eu lembro-me que, por exemplo, quando do primeiro confinamento e também no segundo, portanto as pessoas estavam em casa e uma função que existe aqui no concelho, que é os fiscais que por norma fiscalizam o estacionamento na via pública, se a pessoa pagou ou não pagou o parquímetro. Portanto, uma equipa de cerca de 45 fiscais disponibilizou-se e foi totalmente redirecionada para outras funções no âmbito do combate à pandemia, quer seja para a distribuição de máscaras, quer seja para a distribuição de testes rápidos, quer seja inclusivamente alguns deles para a limpeza e desinfecção das paragens dos autocarros, dos espaços públicos. E por isso, aqui, como tudo na vida, estes colaboradores poderiam ter 2 formas de atuar. Ou ficavam em casa porque as funções que eles exercem, para as quais foram contratados, não estavam a ser necessárias, porque não se cobrava estacionamento, porque não havia carros na rua, porque não havia essa função para fazer,
ou podiam ter uma atitude proativa, ter uma atitude de ajudar o outro, ter uma atitude de se disponibilizar perante o outro, e foi isso que eles fizeram. A medida, o projeto Cascais com restauração e autoria prolongou-se até ao final do ano? Prolongou-se até ao final do ano, se bem que algumas medidas passaram também a estar em vigor no primeiro semestre de 2022, nomeadamente quando havia a limitação do número de mesas, a limitação do distanciamento das mesas dentro dos restaurantes, e que nós viabilizámos a ocupação do espaço público com a criação de esplanadas ou com o alargamento de esplanadas sem cobrar qualquer taxa municipal. Esta medida ainda se encontra em vigor à data de hoje e vai se manter em vigor até ao final do primeiro semestre deste ano. Como é que é feita a monitorização de resultados concretos para este projeto de apoio à restauração e hotelaria do Conselho? Como é que houve monitorização primeiro, e se houve, como é que foi feita? A grande monitorização que pode ser feita é o se conseguimos ou não conseguimos ajudar a salvar todos estes postos de trabalho. E conseguiram? Eu julgo que sim. Eu não conheço nenhum caso em concreto de restaurantes ou de pastelarias que tenham fechado durante a pandemia e que não tenham conseguido reabrir e não tenham conseguido ultrapassar estes momentos e estes anos difíceis que passámos todos. Mas aquilo que é mais importante no final do dia é nós conseguirmos ter a sensação que, enquanto agentes públicos, que enquanto autarquia ajudámos de facto a salvar aquilo que depois de tratar do problema da saúde, depois de tratar do problema da doença do Covid-19, é também uma grande doença que existe em Portugal, e que é o emprego, os postos de trabalho. E por isso cada euro gasto nestas medidas que foram assumidas pelo município de Cascais para salvar postos de trabalho são euros bem empregos, são euros bem investidos, porque Cascais é um território coeso, mas onde temos que continuar a apostar todos os dias para que a nossa economia local, a nossa economia municipal, continue a receber bem quem nos visita, continue a ser gerador de postos de trabalho para aqueles que cá habitam, para aqueles que cá investem, porque de facto é da junção de todas estas procuras que se consegue ter a oferta que existe hoje em Cascais. Falei da questão do investimento que houve para esta política em Cascais. Esse investimento consegue-se materializar? Eu sei que esta política, este projeto Cascais com restauração e hotelaria surge no âmbito de uma política maior, não é? Portanto, faz parte dos eixos. Consegue-se perceber, para outras instituições que possam ouvir este podcast, que investimento é que é necessário para colocar esta política no terreno? Em termos de uma área muito, muito apreciada pelos empresários e pela área da restauração, que não é propriamente um investimento, mas é apenas a Câmara abdicar durante um certo período de tempo de uma receita que seria garantida. Quando Cascais decide em 2020 e 2021 isentar todos os comerciantes e todas as empresas daquilo que são as taxas municipais, taxa de publicidade, taxa das esplanadas, a ocupação de via pública, isto representa cerca de 2,5 milhões de euros por ano, que é uma receita que não entra nos cofres da autarquia. Portanto, ao final de 2 anos são cerca de 5 milhões de euros. São 5 milhões de euros que ficam na tesouraria das empresas, que podem ajudar e que podem servir para eles próprios investirem quando agora da retoma. Quando se investe nos testes gratuitos ou na distribuição de máscaras, aí sim estamos a falar de uma política maior, porque, como é sabido, Cascais disponibilizou desde o primeiro momento máscaras gratuitas
para todos os municípios de Cascais, e por isso o custo está diluído naquilo que era o custo para todos os municípios, sendo que para a restauração sabemos que há uma margem marginal que porventura pessoas de outros territórios que visitam Cascais estariam, se necessitassem de teste ou se necessitassem de máscara, a usufruir dessa disponibilização. Mas ainda assim era como eu dizia no início, são pessoas que visitam Cascais e também essas são precisas para manter aquilo que é a economia municipal a funcionar. Em termos de resultados finais, o que é que fariam diferente? O que é que aprendeu? O que é que a equipa aprendeu e o que é que faria diferente se fosse hoje? Aquilo que eu acho que a equipa aprendeu e que muitas vezes também não são devidamente reconhecidos, e quando eu falo em equipa não falo em mim, não falo nos eleitos, mas sim também dos colegas da Câmara Municipal de Cascais, que enquanto servidores públicos, enquanto funcionários públicos, não tiveram mãos a medir para fazer aquilo que em determinado momento era preciso fazer. E por isso a grande mensagem que eu acho e a grande aprendizagem que eu acho que todos fizemos foi o que, em períodos difíceis como aqueles que atravessámos todos e que ainda não estamos livres dele, que ainda continuamos a ultrapassar, é de facto os funcionários municipais conseguiram adaptar-se e demonstrar a todos que efetivamente são grandes servidores públicos. Não haveria nada que corrigisse em termos de desenho deste projeto? Há sempre coisas que agora, olhando 2 anos para trás, há sempre coisas que poderíamos fazer de forma diferente, há sempre coisas que hoje sabemos que se tivéssemos feito da maneira A ou da maneira B poderia ter sido mais eficaz, mas de facto, e se voltarmos há 2 anos atrás, estávamos a combater um vírus que ninguém sabia de facto qual era a forma mais eficaz de o combater, e portanto aquilo que eu posso dizer é que a todo o momento não olhámos a meios para conseguir proteger a população de Cascais, para conseguir proteger todos aqueles que habitam e visitam Cascais. Há uma pergunta que fazemos sempre neste podcast e que diz respeito a se é simples ou não replicar uma política destas. Obviamente que estamos todos, a humanidade, desejosa de que haja um caminho positivo nesta pandemia e, portanto, que não seja necessário recorrer novamente a este tipo de soluções, mas em termos abstratos, no que diz respeito a esta política, é simples ser replicada, por exemplo, por outra instituição, por outra autarquia? Não há ali nenhum segredo essencial que seja necessário saber? Não há nenhum segredo. Aliás, há um ditado que diz que o segredo é a alma do negócio, mas neste caso em concreto acho e achamos aqui em Cascais precisamente o contrário, ou seja, nós não temos segredos, não temos nenhuma barreira a que todos os que estejam interessados possam vir a Cascais, possam verificar e ver o que é que nós fizemos, e se acharem que é interessante, nós próprios estamos disponíveis para ajudar a levar este tipo de políticas e este tipo de iniciativas para outros locais. Aliás, é aquele ditado também que copiar pode não ser errado desde que copiemos as coisas certas. Nós também o fazemos, também aprendemos com outros municípios, também aprendemos com outros locais pelo mundo fora, e portanto também quem achar que pode aprender ou copiar ou fazer algo parecido com aquilo que fazemos em Cascais, estamos 100% disponíveis e interessados em poder contribuir para também ajudar outros a ter o sucesso que nós tivemos. Vereador Nuno Pitero Lopes, agradeço a disponibilidade para nos explicar mais ao pormenor esta medida, este projeto de Cascais com restauração e hotelaria. Obrigado. O que o Estado faz?
Pode ouvir outros exemplos de boas práticas em políticas públicas nos outros episódios disponíveis. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já. O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.